empresariais no mundo das finanças. Pô. As empresas que contavam com a titularidade delas ele se afastou depois da eleição, assumiu o Ministério da Economia como plenipotenciário, mas não pode ser blindado. Eu manifesto essa preocupação, por quê? Porque a CPI tem que demonstrar, e vem demonstrando, a mais completa isenção. Pô. A mais completa isenção. E eu tenho reunidas as informações já publicadas e que colocam o ministro Paulo Guedes, na fase anterior da sua vida profissional, numa posição muito suspeita, incluindo o BNDES, que é o objeto da nossa CPI. Quer dizer, ele teve participação em deliberações que resultaram em empréstimos feitos pelo BNDES. Nosso relator, quero crer, né? O relator eu já conheço há muito tempo, convivi com o tio aqui no Congresso Nacional e lá na Assembleia Legislativa. Então, eu gostaria, nesse caso específico, da votação, a convocação aqui, nós estamos convocando várias testemunhas, vários até suspeitos. O tratamento aqui tem sido mais respeitoso. O ministro, ao vir aqui, obviamente, que ele, e se Vossa Excelência entender por bem, da minha parte não teria nenhuma resistência, para evitar qualquer tipo de... Porque a figura do ministro, pela importância que tem, mobilizaria, Vossa Excelência, analisar com os membros da comissão a conveniência até de fazer uma reunião reservada com os membros da CPI, mas deixar o ministro sem ser ouvido fica uma lacuna muito grave para a imagem desta CPI. Então, queria que Vossa Excelência dissesse a situação desse requerimento e, em relação aos requerimentos já aprovados, as providências que já foram tomadas. Tem aqui, nós aprovamos há dias atrás, são duas figuras, né, duas pessoas importantes. Vou pegar o nome aqui, que é a minha memória é a idade, entendeu? Mas, primeiro, aquele requerimento sobre a CROL, o relatório e qual foi a providência tomada. E, em relação a dois requerimentos meus, aprovados, estou aqui com dificuldade de achar o nome das figuras. Ah, está aqui. Solange Paiva e Daniela. Como é que está, Menezes, a situação delas virem aqui? Por quê? Porque agora mesmo estamos aprovando um requerimento prorrogando os trabalhos da CPI. Mas é preciso prorrogar, mas dar uma efetividade. Então, eu tenho esse requerimento do ministro Paulo Guedes, requerimento envolvendo essas... que são informações relevantes, não são suspeitas de nada, aqui não tem, mas são pessoas que poderiam colocar luz sobre aquilo que nós estamos investigando. E o requerimento, esse relatório, quais foram as tratativas com o presidente da Casa, para que nós pudéssemos complementar esse esforço, que cada um tenta dar a sua contribuição e, ao mesmo tempo, fica numa ansiedade muito grande, aguardando os resultados. Eu, lá no Rio de Janeiro, agora há poucos dias, faleceu o Dr. Júlio Bueno, engenheiro da Petrobras, mas que teve uma carreira também desenvolvendo atividades públicas e foi secretário de Fazenda no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, presidiu o Inmetro, teve uma carreira, infartou. Conversando com algumas pessoas que com ele conviviam, ele infartou por angústia, porque não via algumas coisas de iniciativa dele realizadas. Eu tenho certeza que eu não vou infartar. Então, eu queria que Vossa Excelência analisasse para também não dar essa contribuição para aumentar a minha angústia aqui na comissão. Presidente, na linha do deputado Paulo Ramos... Perdão, mas o seu estilo não é do infarte. Deputado Paulo. Sanderson. Até porque o seu estilo não é do infarte. Em seguida, passo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado. Deputado Santos, tem a palavra. Caro presidente Wanderley Macris, nosso relator, Altineu Cortes, senhores deputados,
irá para o deslinde das questões relacionadas à BNDES e gestão 2003, gestão federal 2003-2015. Obrigado, presidente. Presidente, só muito rapidamente, fui citado. Claro que eu não considero. Nós já repusemos eu não registro como deputado. Manifestação desrespeitosa. A presidência já tomou a iniciativa de. Mas é para esclarecer que, primeiro, eu estou tratando do mérito da CPI. Nós temos empresas com a titularidade, às vezes exclusiva e também compartilhada, quando o ministro Paulo Guedes não era ministro, de empréstimos feitos no BNDES. Tá bem. E mais, exatamente com a preocupação que foi explicitada aqui, eu cheguei a sugerir a Vossa Excelência, acho que a atenção não merecia naquele momento, que nós pudéssemos ouvir o ministro até numa sessão reservada, para evitar exatamente esse tipo de especulação. Tá bem, então, para não dar a presidência... impressão, não é questão partidária, não é questão... Não. Até registrei, não tem nada a ver com a questão de governo atual. É para que não ficar a impressão, como agora a Lava Jato está sendo envolvida, de agir com dirigismo. Exatamente esta imparcialidade é que eu estou reivindicando. Mas eu depois vou levar ao deputado as informações que eu tenho muito bem, para que ele compreenda a pertinência do meu requerimento. A presidência agradece a Vossa Excelência e passa a palavra ao deputado Glauber. Presidente, o colega deputado que me antecedeu, antes do deputado... A questão que eu gostaria de dizer ao deputado Paulo e ao deputado Sanderson, a presidência não deixa de levar em conta o apelo de Vossas Excelências, mas teremos uma decisão dentro dessa lógica. Então, tem a palavra, Vossa Excelência. Eu só quero asseverar a Vossa Excelência, porque nós não podemos, naturalmente, vou usar uma expressão popular, jogar conversa fora. Mas tem a participação do ministro Paulo Guedes em questões de financiamento em contratos internacionais. Então, é o objeto, nós temos tratado, na semana passada veio o pessoal com ligação JBS, etc., questões só nacionais. Tudo bem, mas eu quero asseverar que há. Só que se houver a revelação, tem vários, o deputado Glauber Braga trouxe mas são mais, são outros. Tem mais. Dentro desse objeto mais específico, mais exclusivo da CPI. Então, eu não tenho, não é a preocupação. Porque, primeiro que eu não fui do Partido dos Trabalhadores. Eu não fui governo. Tenho críticas e as faço. Então, da minha parte, eu quero o esclarecimento. Assim como agora aparece na Operação Lava Jato procedimentos de blindagem em relação ao atual ministro Paulo Guedes, eu não quero que esta CPI amanhã também possa ser alvo dessa mesma insinuação, nesse caso específico da Lava Jato, comprovado já. Então, as empresas, os fundos administrados pelo ministro Paulo Guedes, às vezes pertencendo a conselho, etc., têm implicações. Tem implicações. Então, até sugeri, eu quero reiterar, que para evitar que o depoimento tenha uma dimensão em termos de presença desproporcional, porque é claro que eu compreendo que agora, em sendo ministro, a mobilização da opinião pública é tudo muito maior do que se fosse, como veio aqui, por exemplo, o ex-ministro Guido Mantega. Como veio aqui o ex-ministro Palocci. Então, como é que se diz? O fato de ser ministro não pode representar uma couraça, uma blindagem, pô. Mas eu compreendo a repercussão, o superdimensionamento, comparando um ministro com outro.
Por isso é que eu cheguei a sugerir que poderíamos fazer uma reunião reservada para evitar um espetáculo adicional. Presidente, Ok. e só uma eu gostaria rápida de dar observação. sequência. Sim? Uma rápida observação, né? Nesse sentido de que o nosso objetivo não é a politização. Pela liderança. Tem a palavra, Vossa Excelência. Então, somente uma primeira curiosidade. Quem é que convida para ser presidente da agência reguladora? Quem é que convidou? Só para, como é que, nesse relacionamento, alguém chamou? Como é que acontece isso? Quem me convidou para assumir a posição na Agência Nacional do Petróleo foi o então ministro de Minas e Energia, atual deputado Fernando Coelho Filho. Fernando Coelho. Só por... Porque fica aquele... Não sabe. E eu também agrego. Ele poderá com trazer... certeza ele será... tomará pé de tudo que foi dito aqui para que ele possa trazer as informações solicitadas pelo relator. Sim. Ok? Deputado Paulo Ramos tem a palavra por 5 minutos. Presidente, em primeiro lugar, só queria entender o propósito do deputado relator Altineu Cortes. Vossa Excelência está dizendo que houve um contrato de gaveta que fez com que o BNDES perdesse participação nas ações, na proporcionalidade das ações. Mas o que Vossa Excelência também quer dizer, em função, é de que há a possibilidade de ter sido uma coisa articulada com a direção do BNDES? Só para eu poder entender, para poder encaminhar a minha pergunta. Eu gostaria de, tecnicamente, ter essa resposta, porque, no meu entendimento, eles fizeram a fusão com o Bertin, pegaram o valor do Bertin formado até agora, a minha opinião. Nós estamos numa situação futura em relação ao fato. No BNDES existe essa consciência de que o BNDES perdeu, foi lesado? Na questão, exatamente na fundamentação feita. Vossa Excelência, deputado Paulo Ramos, não. O banco apresentou contestações no âmbito do processo do TCU, especificamente com relação à fusão JBS-Bertin. Há um pronunciamento do coletivo. Eu acredito sinceramente na lisura, no comprometimento de Vossa Excelência para que nós possamos, pelo menos, votar. Então, vamos derrotar o requerimento. Mas o requerimento nem ser votado me causa uma apreensão muito grande e Vossa Excelência não merece isso. Eu não votar. A base do governo, Vossa Excelência não merece isso. Eu não votar. A base do governo Paulo vem Ramos, aqui, vota e derrota. Eu não sei se Vossa Excelência compreendeu quando fiz a minha explanação a respeito da solicitação de Vossa Excelência, que nós temos perto de 200 requerimentos. 150 para serem 220 requerimentos, 150 para serem aprovados, 170 e mais 50 Mas tem 50 requerimentos, eu tenho compreensão. até porque que não, há um horário marcado para voo às 20 não é horas razoável, presidente, do nosso depoente. É que não é convidado. razoável ter um ministro numa função importante como o ministro Paulo Guedes, sob suspeição, pô. Porque ele é suspeito. E essa suspeição tem que ser dirimida, e esta comissão é um instrumento, porque tem a participação dele no BNDES, em empréstimos. Muito bem.